Você já percebeu que às vezes num único dia você passa pelo ciclo das emoções? Você sabe o que é isso? Normalmente nós saímos do amor pro medo, pra raiva, pra tristeza e pra alegria. Esse seria então o ciclo das emoções. E às vezes em um único dia a gente passa por ele todo. Ou às vezes a gente sofre um forte impacto emocional e a gente paralisa nenhuma dessas emoções. Isso eu tô falando somente das emoções basais. Então, na inteligência emocional, você começa a trabalhar, desenvolver o seu processo de autoconhecimento através dessas 5 emoções. Todos nós viemos do amor, até mesmo quando o ato de concepção não foi baseado no amor, entre aspas, de um casal, de um relacionamento, não é? Mas nós viemos nessa intenção, nós fomos concebidos, digamos assim, através do amor. Se a gente não sabe lidar, né, transitar por esse ciclo das emoções, muitas vezes a gente pode paralisar em uma dessas. E às vezes uma tristeza, que era uma tristeza de uma sensação meio angustiante, que aqui hoje não tá bom, aí ela começa a ir passando 2, 3 dias, daqui a pouco a gente começa a ficar ali mais tempo do que seria o ideal para que a gente possa fazer essa roda, né? Esse ciclo das emoções girar, literalmente. Aí, para virar uma depressão, é muito fácil, viu? Muito cuidado, preste atenção se você já desenvolveu algum desses estados. Ou é uma tristeza contínua, ou é um medo de tudo e de todos, um medo paralisante, ou é uma raiva que você explode por qualquer coisa, qualquer fala, qualquer acontecimento te tira do eixo. O ciclo das emoções é para ser vivido, essa roda é para rodar, para que você possa novamente readquirir o estímulo necessário para lidar com as emoções. A emoção não é ruim, viu? Me perguntaram isso num dos outros vídeos aí. Cláudia, a emoção é ruim? Não, a emoção é literalmente o que move o teu comportamento. Agora, a interpretação que você dá a ela, aí sim, aí você precisa parar, olhar, ver o que daquela emoção é luz e o do que aquela emoção é sombra. Aí só o processo de autoconhecimento, só o processo de olhar para a sua sombra, porque as emoções vai startar isso, para que você possa ver o lado luz, entende? Eu tenho que olhar para os meus medos, eu tenho que olhar para aquilo que me deixa profundamente irritada. Eu tenho que saber lidar com aquelas emoções para deixar o lado luz de novo, rodar esse ciclo das emoções. Eu faço o aprendizado, eu ressignifico o que precisar ser ressignificado e continuo, né? E continuo, simples assim. Muitas vezes estacionamos no papel de vítima. Vítima do governo, vítima das políticas públicas, vítima do meu pai, da minha mãe, vítima do casamento, vítima de filho. Muitas vezes a gente se paralisa no papel de vítima do mundo. E se você começar a olhar para todas essas posições, como se você fosse simplesmente um ator, como se essas pessoas fossem os autores da sua vida, que elas estão ali para startar processos, para que você possa olhar para eles e aí sim começar a avançar na tua própria evolução, no teu próprio desenvolvimento, no teu próprio amadurecimento emocional. Não seria bem diferente? Aprender com o que te aflige para que você possa caminhar e caminhar mais rápido? Pensa nisso, viu? Pensa nisso, porque essa é a grande virada de chave que o programa de inteligência emocional da Escola das Emoções proporciona. Não olhar mais com papel de vítima para a sua própria história, mas sim ressignificar. A dor existe, as calúnias, se porventura tiverem, é fato, é real, aconteceu, né? As tristezas, os acontecimentos, as traições, que mais que acontece normalmente na vida da gente, as decepções, tudo isso é fato. Agora, o que eu faço com isso? Aí, meu amigo, minha amiga, tá na tua ossada, tá nas tuas mãos. O poder de escolha, o livre-arbítrio é teu. E a inteligência emocional traz, então, essa nova forma de ressignificar, de olhar para dentro, ver o que tá querendo me ensinar aquela pessoa, aquela situação, aquela dor. E aí sim, eu aprendo
e caminho. Se eu não aprendo, o que que acontece? A situação vai se repetir. Vai se repetir quantas vezes forem necessárias para que eu possa evoluir. A vida age por você, a vida age para você, para poder contribuir com a sua evolução. Todos nós temos o lado sombra e a gente precisa acolher, amar e ressignificar, porque aí sim eu preciso colocar luz aonde muitas vezes eu escondo debaixo do tapete. Às vezes eu não sei me posicionar, eu não sei falar, eu não sei colocar limites. Muitas vezes eu não sei também expressar para o outro aquela minha dor. E aí eu vou na agressão, eu vou no grito, eu vou na intimidação, né? Eu vou na punição de tirar determinadas coisas ou de prejudicar, entre aspas, também aquela pessoa, simplesmente porque o meu amor está adoecido. A partir do momento que eu abro esse entendimento, que eu entendo como eu funciono, que eu entendo como é que funciona esse mundo interno, aí sim eu tenho a oportunidade de fazer mudanças. Mudanças no outro, Cláudia? Não, mudanças em nós, em mim. Eu mudo meu mundo interno e o mundo externo muda, entende? Eu quero muito que você me conte depois se você já percebeu essas mudanças na tua vida. Um movimento que você faz diferente, como que o mundo externo reage, como que as coisas acontecem e você literalmente colhe frutos bem melhores do que aquele que você está vivendo. Outra etapa do programa de inteligência emocional é você aprender a perdoar. Muitas vezes a gente não perdoa um erro, muitas vezes a gente não sabe lidar com uma sensação de culpa que a gente armazena e a gente fica ali, aprisionada, como se fosse literalmente, sabe, uma gaiolinha, que eu fico ali me culpando, me vitimizando, me julgando e eu não consigo andar. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade pelo meu erro, eu tenho a oportunidade de continuar caminhando, de continuar seguindo. A partir do momento que eu entendo, né, que eu posso agir e não paralisar, a minha resistência a mudanças começa a diminuir. Você traz, então, a consciência para nivelar com as emoções, não é? Você começa a fazer o seu processo de transformação interior. E aqui as coisas começam a ficar legais. Aqui nesse ponto do programa de inteligência emocional, com certeza, você já consegue olhar para frente, olhar as situações que antes te impactavam com uma outra ótica, com outro olhar. Você já não vai simplesmente reagir, você vai agir, você vai escolher respostas mais assertivas na hora que a coisa está acontecendo. E simplesmente você vai perceber como que essas mudanças vão impactando não somente a sua vida, mas o teu entorno, as pessoas que estão próximas de você, né? Se você tem filhos, se você tem um marido ou uma esposa, se você tem uma empresa onde você dirige, todas essas pessoas serão impactadas pela sua transformação, pelo seu novo estado de ser, de estar e de viver. Tenha certeza disso, viu? E aí eu começo a entender que todas as minhas queixas, que todas as minhas demandas internas não estavam fora, não estava no outro, como eu comecei a falar, né? A culpa é do governo, a culpa é da política pública, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Não, você começa a perceber e não é culpa. Você traz para dentro, reconhece em você como que você reage àquilo e vai mudando através desse poder que você tem de determinar a sua própria vida, de fazer escolhas assertivas. Você não tem autonomia em cima do que as pessoas fazem com você. Então vamos supor que a pessoa me criticou, me caluniou, me roubou, o que mais? Me traiu, né? Eu tenho poder sobre o outro? Não, só tenho poder sobre o que eu vou fazer com o que o outro fez comigo. Entende a diferença? Isso muda tudo, literalmente. E aí eu começo a compreender como eu funciono, meus padrões emocionais, eu começo a entender por que eu me comporto dessa ou daquela forma, porque pensamento gera uma emoção que vai determinar meu comportamento. Essa tríade, se eu começo a colocá-la congruente com o que eu quero e não mais temendo o que eu não quero ou alimentando literalmente aspectos que me fazem sofrer. E assim, meus
amigos, ao longo dessas 13 sessões de inteligência emocional, eu vou mudando dentro de mim o padrão emocional, o meu padrão emocional, que antes me limitava, me paralisava, me deixava infeliz muitas vezes, né? E eu vou mudando isso como? Bem devagarzinho, conforme eu dou conta, dando os meus passos, entende? Mas eu passo então a compreender como eu funciono e aí eu consigo fazer as mudanças necessárias para mim conseguir andar na vida adulta, porque lembra? Emoção a gente associa com o inconsciente, que seria a nossa criança interior. E a razão a gente associa com o nosso lado adulto, que seria então esse movimento de entender, de querer e de promover as mudanças necessárias. Assim eu vou assumindo a minha própria vida, assim eu vou assumindo o meu papel na vida, vou linkando o meu propósito de vida, o meu legado, o que eu quero construir, o que eu quero ser, e aí a minha própria realidade vai aos poucos se transformando, vai aos poucos iniciando uma nova fase, mais leve, mais consciente, onde o meu adulto interior começa então a mudar, literalmente, o meu estilo de vida, as minhas percepções, a minha vontade de realizar passa a trabalhar então a autoconfiança, a autorrealização, e o meu propósito de vida vai aos poucos sendo literalmente vivido. Eu passo a viver o meu verdadeiro ser. Eu passo a me conectar mais com o meu self e não com o meu ego. O ego quer que todo mundo me ame, o ego quer que todo mundo me elogie, o ego quer que eu me destaque, que eu tenha poder, que eu seja exemplo. E o self quer o quê? O que o teu self quer? O teu self quer ser feliz, o teu self quer viver bem, o teu self quer colaborar, contribuir, ser a sua melhor versão. O teu self quer isso. Só que muitas vezes ele é abafado por esse outro eu aqui interior chamado ego. É como se dentro da gente tivesse assim um duelo e ficasse então ego e self brigando, ou razão e emoção brigando, mas brigam pela mesma luta, pela mesma coisa, que é ser amado, ser aceito. Nós tememos a rejeição. Só que a primeira pessoa que se rejeita nesse processo somos nós mesmos. A gente se auto-rejeita, por isso essa luta interna, esse duelo interno. E aí, meus amigos, devagarzinho, ao longo dessas 13 sessões, então, nós vamos amadurecendo dentro de nós esse self, essa nova versão, vou me aceitando as minhas limitações, entendendo que eu preciso também fazer ajustes em mim para conseguir ser uma pessoa mais plena, mais feliz, mais saudável emocionalmente falando. Esse é o pouco do todo o processo de inteligência emocional, que aos poucos a gente vai desenvolvendo essa habilidade, que não é uma habilidade nata, a inteligência emocional, eu tenho que desenvolvê-la, não é? E a partir desse momento eu começo a dar passos significativos na minha própria felicidade. Espero que você esteja no teu percurso. Eu desejo a você que você possa estar caminhando, se desvendando, descobrindo dentro de você todo esse potencial de ser que você é. Todos nós somos. Muitas vezes somos como um grande diamante, sabe? Bruto, que a gente precisa ir lapidando para aquele brilho que é a nossa essência poder se manifestar. Fica meu convite para você, para que possa participar do curso que começa agora na terça-feira, dia 23, online, 100% online, 100% ao vivo. Fica meu convite para você, passa as informações se você desejar, manda um direct que eu vou ter muito prazer em compartilhar com você a inteligência emocional. Um grande beijo e até mais!